Olá, Bio Galera, nota 10. Hoje a nossa aula de revisão será sobre o filo dos quinidários, também chamados de selenterados. Bom, as principais características desse filo de animais são: primeiro, o ambiente, o hábitat onde eles são encontrados. São animais exclusivamente aquáticos. A maioria vive em ambientes marinhos, mas também há espécies ducícolas. Uma das principais características desse grupo está relacionado aos nomes. Quinidários não é por acaso. Eles apresentam nos seus tentáculos uma célula urticante chamada de quinidoblasto ou quinidócito. E o grupo nome selenterado, esse é também devido a uma característica desses animais apresentarem pela primeira vez uma cavidade digestória chamada de seléntero. Em relação às características gerais dos animais, eles foram os primeiros a apresentar um tecido nervoso e muscular e são os primeiros a ter o sistema digestório, apesar de ainda ser incompleto apenas com a boca. Apresentam apenas dois tecidos embrionários, a ecto e a endoderme, por isso são diblásticos, e o blastóporo dá origem à boca. Na realidade, nesses animais só tem boca para entrada e para saída de alimentos, então, obviamente, eles seriam protostômios. Quanto à simetria, eles têm a simetria radial, mais de 2 planos de divisão do corpo. Porém, um dos aspectos que mais vem em prova são está relacionado às diferenças entre os dois tipos morfológicos. Nos selenterados, eles apresentam duas formas de vida, o pólipo e a forma de medusa. As principais diferenças entre essas duas formas são que os pólipos são sempre sésseis, ou seja, fixos, enquanto as medusas são livre-natantes, se locomovendo livremente. Em relação ao formato do corpo, os pólipos têm o formato cilíndrico ou alongado, já as medusas têm o formato de guarda-chuva ou umbrella. E quanto também eles se diferenciam em relação à posição da boca e dos tentáculos, onde a boca e os tentáculos no pólipo estão sempre voltados para cima, e nas medusas a boca e os tentáculos são sempre voltados para baixo. Aqui, alguns dos selenterados com formato de medusa, como a água-viva, e as anêmonas com a forma de pólipo. Porém, para vocês guardarem como principal característica desse grupo, uma célula exclusiva são os quinidócitos ou quinidoblastos, células que apresentam um filamento chamado de nematocisto que, quando o animal quer se defender ou quer ajudar na captura de alimento, esse nematocisto é liberado e junto com ele uma substância urticante. Essa substância urticante que causa as queimaduras características desse grupo. Então, quando você encosta numa água viva, já que os tentáculos são sempre voltados para baixo, você tem que tomar cuidado em encostar embaixo. Se você encostar em cima do água-viva, não terá problema, já que os quinidoblastos estão sempre localizados nos tentáculos. Sua função, então, não se esqueçam, é defesa e captura de alimento. O peixe-palhaço é muito característico dos animais que conseguem viver dentro das anêmonas e cujo, mesmo encostando nos tentáculos, eles não são queimados. Isso porque esses peixes têm uma adaptação, que é uma camada grossa de muco externo às escamas. Outros aspectos que merecem destaque nos selenterados é o sistema digestório. Além da cavidade gastrovascular, que é o seléntero, pela primeira vez o animal possui essa cavidade gastrovascular, o seléntero, o sistema digestório é incompleto. Só tem a boca, por onde entra e por onde saem os resíduos, sendo a digestão extracelular e intracelular, acontecendo na cavidade digestória, o seléntero, e depois terminando no interior das células. Aqui, esse slide mostra o momento da alimentação dos selenterados, onde eles capturam o alimento pelos tentáculos. Esse alimento
morre ou é atordoado pelo quinidócito localizado nessa estrutura. Aí, com os tentáculos, esse alimento é levado até a boca. Da boca, o alimento vai para a cavidade gastrovascular, ou celêntero, onde se inicia a digestão extracelular e depois a digestão é finalizada dentro das células, uma digestão intracelular. O que não foi aproveitado, logo depois sairá pela própria boca. Em relação aos sistemas respiratório, circulatório e excretor, eles estão ausentes nesse grupo de animais, sendo que as trocas gasosas e a excreção ocorrem por difusão pelas células. Pela primeira vez, um animal apresenta um sistema nervoso, apesar que nos selenterados ele é do tipo difuso, ou seja, espalhados células nervosas por todo o corpo, sem um centro de controle das informações. Em relação à reprodução, nos selenterados, a reprodução mais comum é por alternância de gerações, onde ao longo da vida esses animais alternam a fase de pólipo, que sempre se reproduz de forma assexuada, normalmente por estrobilação, brotamento, e a fase sexuada, com a formação de gametas, que é sempre a fase medusa, e o desenvolvimento indireto, com a presença de uma larva chamada de plânula. Então, você pode colocar mais uma característica que diferencia pólipo de medusa, que é em relação à reprodução. Pólipo sempre se reproduz de forma assexuada e a medusa sempre de forma sexuada. Para finalizar a nossa revisão, vamos falar sobre as principais classes de selenterados, onde nós temos a classe hidrozoa, que tem como, por exemplo, a hidra, que é normalmente de água doce, cujo o formato no adulto é predominantemente de pólipo. A classe sifozoa, que tem como exemplo os selenterados mais conhecidos, que são as águas-vivas, que tem como formato do corpo predominante a forma de medusa. E a classe antozoa, que apresenta apenas representantes com o formato de pólipo e são representadas pelas anêmonas e pelos corais. Algumas curiosidades finais sobre selenterados está relacionado ao fato das caravelas e dos corais serem formas coloniais, ou seja, a união de indivíduos de uma mesma espécie. Outra curiosidade é que alguns corais se associam de forma mutualística com as algas zooxantelas. E um problema ambiental hoje muito associado e que tem caído muito em prova, que é o embranquecimento dos corais devido ao aquecimento global. O excesso de gás carbônico na atmosfera, tornando os oceanos mais ácidos, tem provocado então o embranquecimento dos corais devido à dificuldade desses animais em formar os esqueletos calcários. Bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês nessa revisão sobre selenterados ou quinidários. Um abraço a todos e até a próxima.